TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. Nós sempre estamos aqui com o objetivo de levar testemunhos de vida, levar muita palavra do Senhor para que todos nós venhamos ser edificados, venhamos nos identificar com os testemunhos dos irmãos, com tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, porque sabemos que é isso que nos edifica, né? Quando nós, na mutualidade do corpo, quando nós compartilhamos, quando nós interagimos, quando nós temos aquela comunhão no Espírito, de compartilhar nossas fraquezas, nossas dificuldades, dar o nosso testemunho das coisas que o Senhor Jesus Cristo já operou em nossa vida. E hoje nós estamos aqui na inauguração da igreja em Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. E nós então convidamos a nossa irmã Júlia Mello, que é filha do casal de missionários que sempre estão passando por várias igrejas, que estão buscando o Senhor, que entregaram suas vidas para se dedicar à obra do Senhor e já passaram por muitas cidades. Mas hoje nós queremos saber da Júlia, né? Qual é a experiência dela, que já nasceu na igreja, né? Qual é a experiência dela em estar sempre trabalhando, como que Deus tem feito a obra, né, dentro do seu coração. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, é sempre uma alegria, né? A gente tá assim, sempre seguindo o fruto do Espírito, né? É um pouquinho difícil, que assim, todas as vezes que a gente vai sair de uma cidade, a gente sempre se apega, né? Só que eu sempre tenho aprendido assim, desde pequena estou na igreja, mas eu sempre aprendi que quando a gente obedece o Senhor sempre faz assim a obra dele, né? E em mim ele fez bastante obras assim, principalmente de emocional e o meu temperamento também. Vou começar te perguntando então, como que você saiu com 5 anos, né, de Cachoeira do Sul? Conta um pouquinho da tua história com relação a Deus. Quando que você teve assim, se deu conta assim, não, eu também tenho que ter minha experiência pessoal com Deus, meus pais são já do Senhor, eu tô na obra. Como é que foi essa obra dentro do teu coração? Bom, eu desde pequenininha, estando na igreja, eu sempre vi o testemunho dos meus pais, de que Deus é fiel, né? E que a gente pode confiar em Deus, que Deus sempre vai fazer a sua obra na nossa vida. E quando a gente foi para Pelotas, Cachoeira eu não tive assim muita experiência porque era muito pequenininha, ficava na escolinha, enfim. Mas quando a gente foi para Pelotas, lá o Senhor nos provou muito a questão da fidelidade dele. Assim, que o Senhor, ele ia nos suprir. A gente tinha a família da minha mãe, a família do meu pai, tudo em Cachoeira, e era bem de vida, só que a gente tinha que aprender a depender do Senhor, né? E a minha primeira experiência que eu tive foi que, assim, eu estava precisando de roupa íntima. E eu cheguei e disse pro meu pai, eu preciso, né, dessa roupa íntima. E meu pai disse assim, filha, pai não tem. Nossa, para mim aquilo dali foi um horror, porque assim, na minha mente, eu nunca falei isso, mas assim, na minha mente, eu tinha que, o meu pai, eu via famílias, assim, do mundo, e eles tinham dinheiro, e o filho pedia um celular, o pai dava, o filho pedia tal coisa, ele dava, e brinquedo da hora, brinquedo do momento, o pai dava. E eu nunca fui assim, eu sempre fui uma menina que eu me continha com o que eu tinha. Só que chegou, assim, a idade que essas pessoas me influenciavam, 5, 6 anos. E eu falei aquilo assim, caiu minha mente, porque eu achei, poxa vida, meu pai não tem, né? Aí ali o Senhor me provou, e o pai disse assim, filha, você ora que Deus, ele vai te dar, né? Deus está vendo que você precisa, então Deus vai te dar. E eu peguei e cheguei assim, Deus, me lembro como se fosse hoje, eu cheguei quando eu fui dormir na cama e falei, Deus, olha só, eu preciso dessa roupa íntima e assim, meu pai não tem dinheiro. E eu fiquei muito chocada com isso, mas o meu pai disse que não tem dinheiro. Então assim, se o Senhor me dá,
Aí eu vou louvar o teu nome. Aí no outro dia, uma irmãzinha da igreja, de outra cidade, mas da redondeza ali, e ela congregava com a gente em Pelotas, ela chegou aí toda envergonhada, que a filha dela, enfim, ela tinha tido mais corpo, e aí ela veio com uma sacola cheia e deu para mim, e aquilo assim para mim foi o que mais me fortaleceu, porque mesmo eu sendo pequena, eu vi o testemunho do meu pai e da minha mãe, e desde pequena eu senti assim que, poxa, eu acho que eu preciso ter um testemunho, né, para contar, assim. Eu vi os irmãos indo lá contar, era do tempo que tinha cinema, tudo, e eu vi, assim, eles indo contar o testemunho deles. E quando eu tive essa experiência, nossa, para mim foi uma realização. Muito bem, é verdade, né? Sempre nós precisamos estar buscando no Senhor, né? Buscar todas as nossas necessidades, buscar que Deus venha nos suprir. E mesmo não estando na obra, né? Não estando na igreja e não dependendo, que Deus, ele traz, parece mais provações, mas todos nós, todos os dias, nós precisamos aprender isso. Que nós precisamos levar a Deus as nossas necessidades, né? Porque é Ele que pode suprir todas as coisas. E é tão importante, né, quando nós vemos a nossa irmã bem jovem, já tendo essa experiência, né? Porque a necessidade nos faz ter as experiências com Deus. E isso vai cada vez aumentando a nossa fé, nos dando mais graça do Senhor, nos dando mais fé para as próximas experiências que serão mais fortes, né, que são mais difíceis. E como é para você assim mudar de lugar em lugar, né? Vocês ficam um tempo relativamente pequeno, né, em cada cidade, aí faz amizades, aí troca de escola. Como é para vocês, como crianças, né? Vocês enxergam isso, se isso trabalha no teu coração ou se você não se apega? Como tem sido? Assim, eu tenho um temperamento que ele é muito emotivo, ele é muito, tipo, ele ama muito, sabe? Ele se apega, eu me apego muito rápido com as coisas, com pessoas, lugar, tudo. E pra mim é muito difícil a gente sair de um lugar pro outro, é muito difícil. Porque, assim, da primeira missão que a gente teve, a gente ficou muito tempo, a gente ficou 5 anos. E eu me apeguei demais, porque eu era pequenininha, então quem me levava para a escola, às vezes eram irmãos da igreja, e às vezes eu fazia lição com irmãos da igreja, que não tinha tempo, às vezes era muito corrido. Então, assim, para mim foi muito difícil, e desde a primeira missão. Só que, assim, o Senhor, Ele sempre me dá uma coisa no coração, um sentimento de que a minha vida é dele. Então, se o Senhor mandou eu sair daqui, eu tenho que obedecer. É uma coisa minha, assim. Se eu quero obedecer ou não, né? Porque é voluntário. Você não é obrigado assim de um lugar para o outro. Mas, assim, no meu coração, é uma coisa que, assim, se Deus quer levar para um lugar, é que a minha missão aqui já acabou. E não depende mais de mim. Tive a penúltima cidade que a gente foi, Santo Ângelo, tinha irmãos assim, que Deus usou a minha vida para levar, que eu tinha que estar empurrando, vamos lá, porque, né? E assim, quando a gente saiu de lá, foi muito difícil para mim. E Deus disse para mim, Júlia, se tu tá saindo daqui é porque essas pessoas, quem ficar é porque eu deixei elas ficarem, né? Não é porque tu tava empurrando, tu tava ligando, tu tava usando do crédito do teu celular. Não, é porque eu vou querer. E não depende de ti a minha obra. E assim, hoje eu estou muito feliz porque, não todas, mas a maioria das pessoas estão na igreja hoje. Então, assim, para mim é difícil, mas eu tenho uma realidade de que se o Senhor mandou a gente sair de um lugar para o outro, é porque a nossa missão já acabou naquele lugar, né? E que Deus tem vários lugares onde Deus vai nos usar muito e onde o Senhor vai precisar da nossa vida. Amém. A nossa irmã aqui, Júlia, tem uma experiência que eu também tive de lidar com os irmãos, porque quando a gente vem para a igreja, né, a gente não vê a nossa família da igreja como nossa família, né? Nós enxergamos a nossa família de sangue como a nossa família e lá são os irmãos da igreja, né?
Só que espiritualmente não é assim. Espiritualmente, a verdadeira igreja e aquela que vai ficar eternamente são os nossos irmãos em Cristo, né? Essa é a verdadeira igreja, é a verdadeira família. E agora a irmã Júlia falando que em todos nós, a experiência que tu tem é de ver os irmãos da igreja como a tua família, né? Como os teus primos, teus irmãos, as pessoas que você conta todos os dias, né? Porque assim, pra mim, eu aprendi assim, porque antes eu tinha essa realidade também, que a minha família estava em Cachoeira. E eu só ia para os outros lugares porque era uma profissão do meu pai e da minha mãe, sabendo que foi Deus que nos levou tudo. Mas assim, depois que eu comecei a pegar 10 anos, 12 anos, eu comecei a ver que assim, poxa, eu via assim, Deus usando meu pai na hora, no meu colégio, às vezes para falar com uma professora, e às vezes ela ia na igreja, às vezes usando minha mãe e tudo. E eu vi, poxa, eu quero que Deus me use também. Daí, a partir de então, eu comecei a ver que a minha família, ela tá na igreja também, né? Embora, assim, a minha família natural estivesse congregando na igreja já, eu via que onde eu ia era uma família que Deus me dava para eu cuidar. E para eu também tirar do engano e para que fosse mais uma pessoa que Deus conseguiria salvar, assim, pela minha vida. Então, assim, para mim agora, os lugares onde eu vou, eu fico caçando, assim, ó, pessoas caçando colega, porque eu sei que vale a pena, assim, muitas vezes eu questionei, assim, porque eu via minhas colegas que elas tinham aquilo, conseguiam fazer coisas que eu não podia, ou que assim a palavra não falava, e eu via assim meus colegas fazendo e tendo aquela liberdade, aquela alegria momentânea, né, que as pessoas têm assim no mundo. Hoje eu sei que valeu a pena muitas vezes eu ter questionado, eu ter chegado na presença do Senhor e ter abrido meu coração, porque eu sei assim que vale a pena a gente chorar, vale a pena a gente gastar o nosso tempo, gastar assim a nossa vida, gastar até nossas forças, fazer a gente suar pela igreja, mas valeu a pena, porque hoje assim, os lugares que a gente passou, a gente vê quantas coisas o Senhor está fazendo por meio de outras pessoas que também se dedicam, e também o que já fez por meio da gente, o resultado assim é muito gratificante a gente ver. Amém. É muito importante, né, nós vermos esse agir do Espírito, porque ao mesmo tempo que Deus também nos leva de cidade em cidade, né, para levar a palavra, Deus tem uma obra naquela cidade, Deus tem uma obra com aquelas vidas, mas também Deus faz uma obra dentro de nós, né, porque ninguém está pronto, todos nós estamos em restauração, então Deus usa muito a cidade, as circunstâncias, as pessoas para trabalhar dentro do nosso coração. Eu gostaria de teve algum momento assim que você entrou em conflito, assim como você relacionou na escola? É difícil hoje para quem é cristão conviver com as pessoas, estar numa escola, aprender coisas às vezes que até não está na Bíblia, né? A gente sabe que hoje a educação virou as costas para Deus, né? E muitas coisas já não é falado de Deus, já não é dado esse lado, esse espaço, né? Como é para ti, qual foi a tua experiência nesse sentido na escola? Assim, eu sempre estudei numa escola adventista, que assim, ela é cristã, mas ela assim, ela tem programações, ela tem programas assim que são totalmente, não são de Deus. E assim, para mim, teve um momento que assim, na última cidade que a gente foi, que foi muito difícil para mim eu conseguir relacionar a igreja com o mundo. Porque assim, tem uma certa idade que a gente vai com os pais na igreja, que a gente lê a Bíblia com os pais, que a gente canta com os pais, mas chega uma hora que, você tem que decidir, né, se você vai ficar ou não. E assim, teve um momento assim, na minha idade, que eu tive que escolher se eu queria a igreja ou se eu queria o mundo, porque eu estava começando, sabe assim, quando tu começa a gostar do mundo, gostar das pessoas do mundo, gostar das coisas do mundo.
E foi no momento assim que eu achei para mim que estava tudo sob controle. Que assim, enquanto eu estava numa escola cristã, eu conseguia me comportar como cristã. Agora, quando teve um momento assim, 2, 3, 4 meses, que eu tive que estudar numa escola estadual, eu vi o quão fraca eu era ainda. Porque assim, numa escola, não que seja mundana, mas é que assim, uma escola para mim, Deus me revelou que eu ainda tinha eu não tinha dentro de mim assim que eu sou cristã, eu tenho a realidade do Senhor, eu tenho que me comportar como o que eu tenho aprendido na igreja, para que os outros também venham. E assim, quando eu ia para a escola estadual, muitas coisas assim, que até pode parecer para os outros assim que seja coisas minúsculas, mas para mim, assim, minhas atitudes, muitas vezes uma menina ia pedir para mim uma borracha e na outra escola eu sempre emprestava e a pessoa falava, nossa, mas como você é educada, e eu apresentava a Deus, e na outra escola eu falava assim, pegue então, mas assim, com rispidez e muitas coisas assim, eu vi que eu não estava completamente como o Senhor queria, e Deus teve que me levar ao extremo, porque o meu pai me chamou a atenção e eu fui corrigida porque eu precisava. E assim, muitas coisas aconteceram e eu vi assim que foi pro meu bem, porque hoje eu creio assim que eu consigo separar o mundo da igreja. Não sei se é por causa da minha idade, mas assim, com as coisas que já aconteceram, que o Senhor teve que... Porque assim, quando você está desde pequena na igreja, é difícil você falar em namoro, porque você não sabe disso. É difícil você brigar porque você não sabe como é que é, porque você já está na igreja. Mas assim, chega um momento que Deus ele quer te provar. E chegou o meu momento. E quando chegou esse momento, nossa, eu fiquei muito ruim, eu fiquei muito... eu mudei muito de temperamento. Assim, eu perdia tempo de estar na Bíblia para eu estar estudando, porque para mim era uma coisa que me ocupava era estudar. Mas antes, o que me ocupava era estar na Bíblia. Então, assim, muitas coisas mudaram para que eu pudesse ver que eu não estou, nem todos não estamos, é completamente como o Senhor quer. E eu tinha na minha realidade, porque várias irmãs chegavam para minha mãe e falavam, nossa, sua filha, olha, a tua filha é uma filha excelente. E para mim, meu ego é lá em cima, né? Só que assim, eu vi que chega um momento que assim, todos aqueles que estão na igreja já desde pequeno, chega um momento que Deus quer provar se a tua atitude junto com os teus pais na igreja é a mesma lá no mundo, lá no quarto, lá na escola, lá no teu trabalho. Então assim, quando chegou esse momento para mim, nossa, assim, o Senhor conseguiu estabilizar muitas dúvidas no meu coração que assim estavam flutuando e eu deixava o diabo botar coisa na minha cabeça e muitas vezes eu fazia atitudes que não eram do Senhor. Então assim, hoje eu vejo que quando a gente confessa para o Senhor, porque eu tive que confessar que eu não estava completamente como o Senhor queria, que eu ainda fazia coisas que eram completamente dependentes do Senhor. Então assim, eu vi que quando tu se abre para o Senhor, assim é tão bom, porque o Senhor conhece assim o que tu tá fazendo, o Senhor tá vendo que tu tá se empenhando. E assim, para mim foi muito bom, porque Deus para mim era uma pessoa que eu chegava para Ele e eu podia contar a minha vida e Deus ia fazer alguma coisa, mas Ele ia fazer. Só que depois que eu tive assim essa experiência de estar no mundo e eu ter me comportado como o mundo, eu vi que assim, Deus é um pai pra gente, mesmo a gente tendo um pai terreno, mas Deus é um pai, é aquele que, assim, que Ele se importa, Ele é o teu Criador. Pra mim, eu não tenho nem palavras para falar, assim, mas foi uma experiência que, assim, que Deus deu pra mim, que eu não vou esquecer, porque foi o que eu consegui, foi assim, um momento de decisão, que eu consegui separar o mundo da igreja. Amém.
Tem várias mensagens, né, que nós ouvimos que nós temos que ser como a garça, né? Que nós temos que viver neste mundo, né, mas não viver nos princípios do mundo. Então a garça, quando ela vai pescar para se alimentar, né, então ela vai, né, debaixo da água, só que ela é branca e ela não se suja. Quando ela volta, ela não se suja porque ela tem uma espécie de um óleo nas penas e aquilo ali não faz absorver, não deixa absorver sujeira, a sujeira da água, as folhas, enfim. Então Deus, ele nos dá esse exemplo, né, de que quando nós temos que viver no mundo, como Jesus disse, que nós somos espirituais, somos do reino, mas que nós não somos deste mundo e que no mundo nós teríamos aflições. Então nós temos que aprender a conviver e ao invés de nós sermos influenciados pelo mundo, né, nós é que devemos influenciar com a palavra, evangelizando. Então essa separação, né, da igreja do mundo que a Júlia fala é isso, né, de nós não nos envolvermos com a política, com o sistema do mundo, né, mas nós estamos ali porque a gente tem que comprar, tem que vender, tem que se relacionar, tem que viver, mas tem que estudar, né, como a nossa irmã disse. Mas você não vai ali se envolver, mas você vai ser a luz para aquelas pessoas, você vai ser o modelo, né, para que elas conheçam Cristo. E, claro, assim como os teus pais tiveram a decisão deles, né, chega um momento que nós também temos que ter a nossa decisão. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos. Fique conosco. Janela do Céu.